Vamos iniciar, então, nossa atividade da noite. Sempre a gente abre a palavra para vocês, para que a gente possa tirar alguma dúvida em relação à reunião passada. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, elucidar algum ponto que não ficou muito claro? Paulo, nesse processo de reencarnação, existe, como foi abordado, tem todo o planejamento que é feito enquanto nós ainda estamos na erraticidade, né? Nos programando para voltar. É razoável pensar que quem nos auxilia neste planejamento também nos acompanha como protetores durante a nossa existência? Eu acredito fortemente que ele, pelo menos, ele está envolvido profundamente, né? É claro que, como a gente viu com o Alexandre lá, dependendo da especialidade, às vezes requer espíritos que dominem, né, num processo daquele, né, da fecundação, mas assim, aquilo é uma partezinha, né, do planejamento. Com certeza, o espírito que é designado para nos acompanhar de perto, né, ou que ele assume esse compromisso, ele participa sim, Francisco. Eu acredito que participe sim, e faz todo sentido ele estar participando disso, né? É uma coisa de reflexão que eu acredito que participe sim. Paulo? Oi? Oi. Eu fiquei pensando numa coisa. Necessariamente, todos os filhos que uma mulher vai gerar foram pré-combinados? Ou pode ter, durante a vida, aquelas coisas de uma criança que precisa vir e daí, em sonhos, um sono, essa mãe é consultada para ver se ela toparia e daí essa criança entra... Mas, sim, mais para frente, ou não. Se teve, é porque já era lá planejamento de sei lá quantos anos, décadas antes. Isso existe alguma... Olha, eu vou te falar pelo tempo que a gente estuda, né? Uhum. Os recursos estão aí, né? Os recursos da natureza, todas as potências que Deus nos coloca à disposição para nos desempenhar a nossa vida, né? Então não tem motivo para não se acreditar que uma coisa dessa possa acontecer, né? Não tem motivo para, né? Igual você tá, eu vou daqui para São Paulo, aí o Francisco fala assim, nossa, Paulo, eu precisava entregar isso aqui para um amigo meu que está lá em tal lugar, você não pode levar para mim? Tá. Eu falo, claro, né, Francisco? Imagine, eu tenho um lugar aqui no carro, o carro está vazio, você tem a necessidade, eu tenho um recurso, eu vou, né, de boa vontade, vou atender o pedido dele. Né, é um fato que não está programado, né? O recurso está aí disponível, né? Então, aquela mãe é uma mãe de boa vontade, aquela família tá tudo certinho lá, equilibradamente, ou não, né? Também pode estar meio... Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Não tem família equilibrada, né? Esqueça isso aí o que eu falei, né? Mas tá mais ou menos ajeitado, né? Não estou falando, não está caindo tudo aos pedaços, né? Mas está lá mais ou menos ajeitado. Então, essa pessoa, esse espírito, né? Você pode ter relação com ele ou não, né? Então, assim, Deus age a nosso favor em qualquer momento, né? Então, se tem oportunidade, você tem a disposição, você tem a boa vontade, né? Não vejo, assim, problema nenhum em vir acontecer uma coisa dessa. Haja vista, você pega, assim, vocês devem ter conhecido fatos de pessoas que... Eu conheci lá em Uberlândia, lá o seu Miguel e a dona Maria. Eles tiveram 71 filhos adotivos. Uau. Eu falo assim, eu duvido muito que ele assumiu 71 desses, mas sei lá, que ele tenha assumido uns 30. Eu acho que os outros 41 vieram na boa vontade do coração deles, que era uma coisa assim, não cabia em Uberlândia o coração dos dois, né? Entendeu? Eu não acredito que ele estava com 71 programado, porque ele é tanta boa vontade, né, que o juiz já sabia que era assim, ó, manda lá para o seu Miguel que ele vai aceitar essa conselho tutelar. Nessa época não tinha toda essa estrutura que tem hoje, né?
Então, eu acredito, tá? Posso estar até enganado, depois que a gente desencarnar, você vai falar assim, ai, Paulo, tá vendo aí, ó, se consultar o mentor, não tem nada disso não, é tudo programadinho, né? Não, mas, assim, o que a gente estuda, há espaços, né, para esses tipos assim, imagina o mérito, né, de quem recebe, né? Assim, são oportunidades que a providência nos dá de dar passos, né, além, né? Então, tipo assim, se você se tá desempenhando, não é assim no plano de trabalho, você tem um profissional lá que está sob sua ordem, e você vê que ele está desempenhando bem a função, você vai colocando serviço nele, né? Você dá uma oportunidade, né? Você dá uma chance, você dá um novo desafio. Aí entra naquela parábola, né? A quem muito foi dado, é, a quem muito foi dado, mais lhe será dado. Aquele que não fez nada, isso tudo lhe será tirado, né? Desculpa aí a citação evangélica toda atropelada aí, né? Tem uma passagem que é essa, né? Então, se você está desempenhando, eu vou te propiciar esse desenvolvimento cada vez mais, né? E aquele que está de má vontade, até as oportunidades ele já não ganha mais, porque o outro, eu vou dar uma oportunidade para quem quer, né? Não para quem não quer. Beleza. Obrigada. Basicamente é isso aí, né? Por isso que é legal a gente ter boa vontade, né? Uma das condições da caridade é a boa vontade, né? Então, se a gente tiver boa vontade com as coisas, né? A gente aí realmente está empregando essa caridade aí. Perfeito? Paulo, Oi. uma perguntinha também. Uhum. Sobre toda essa questão do planejamento reencarnatório que você comentou, que se você tem um parente que não está muito bem, procura, né, porque tem uma razão para você pertencer àquela família, enfim. Qual é o nosso compromisso primeiro com relação às pessoas que fazem parte da nossa vida? Pai, mãe, irmão, filho, tios, a gente tem um compromisso primeiro? E assim, numa situação assim, só para você entender o porquê da minha pergunta, você tem que tomar uma decisão que você não sabe qual é o certo. Você teria que auxiliar, você pode só auxiliar um lado, ou seus pais ou os seus tios, por exemplo. Qual é o seu compromisso primeiro? Né? Lógico, com o que é correto, mas digamos assim, numa situação em que você não sabe o que é o certo, né? Talvez pela ignorância ainda daquele momento, daquele teu momento espiritual, enfim, essa dúvida, né? Qual é o compromisso primeiro que a gente tem com os nossos filhos, com os nossos pais, além da gente mesmo, naturalmente, com a nossa evolução? Eu vou te falar de experiência, assim, é claro, a gente estuda, né? A gente não vê, assim, o que a gente vê na doutrina espírita e o mandamento é honrar vosso pai e vossa mãe, né? Então, com o pai e mãe, a gente tem uma dívida impagável, que é a propiciar a reencarnação nossa, né? Então, a lei humana também reconhece isso, né? Quando eles estão numa fase da idade deles, a gente por lei, obrigado a cuidar deles, né? A lei moral já ressaltada em mandamento. Quando vem em mandamento, gente, é que o negócio é muito importante, né? Então, não vem implícito, não. Veio lá um dizer, né? Honrai vosso pai e a vossa mãe, né? É um dos 10 mandamentos que não tem o não na frente, né? Não faça, né? Honrai vosso... Então, quando ele fala sobre pai e mãe, para não ter dúvida, né? Em relação ao que o respeito e o agradecimento e o que a gente puder fazer por eles, né? Então, não estou falando que é para paricar, né? A gente precisa ser, né? Uma coisa é você ajudar, outra coisa é você mimar, né? Outra coisa é você ajudar além do que precisa e estragar, né? Sabe disso, né? Então, quando você dá uma coisa além do que a pessoa está precisando, também não estou falando para você ficar julgando. Então, assim, é muito consciencial isso, né? Porque a gente precisa saber ser tudo na medida justa, né? E também que isso não impeça a gente de fazer o que tem que ser feito. É isso? Perfeito, obrigada. Tudo meio complicado, né? Agora, com filhos, né? Isso nós vamos falar hoje aqui. Aí você fala assim, o pai e mãe tá em mandamento. Com o filho também tá. Então, a gente vai estudar aqui na infância, então Deus nos delega o que a gente tem que fazer com o filho. Não adianta, né? O que é
de novo para com os filhos, você tem que acudir seus filhos, não tem como, né, primeiro você tem que ver o que eles estão necessitando e acudir-los, né? Não é por conta disso que você vai deixar de acudir filhos de outras mães, né? Então, assim, o compromisso primaz é com os pais e com os filhos. Aí depois o que você conseguir fazer, você está ganhando, entendeu? A gente sempre está ganhando em poder abrir o leque, né? Mas é difícil você desatender um pai e mãe ou desatender um filho para atender um terceiro, né? Então, tem que ter um equilíbrio, isso aí é um exercício, que é aquilo que a gente falou, às vezes na família próxima, né, mesmo com pai e mãe, com filhos, a gente não tem uma relação muito legal, porque são coisas do passado, tem ódios encobertos, né? Mas Deus aproximou e colocou nessa condição para quebrar isso tudo, né? Esses rancores passados, né? Então, às vezes, você tem lá com seu pai, com a sua mãe, né? Uma briga, assim, aquela, né? E você fala, mas você ajuda fora e não ajuda aqui, porque às vezes é inconsciente isso, né? Que você tem aquilo, mas aí isso aí é a nossa prova, né? Fala assim, não, pera lá, né? Agora ele é meu pai, eu tenho que cuidar, né? Então, é um desafio para a gente, né? No mundo de provas e expiações. Então, é muito importante essa questão que você está colocando, porque faz parte do dia a dia do relacionamento, né? E nesse caso entrariam os irmãos também, né? Que a proximidade é maior do que com um primo, por exemplo, com terceiros que estão familiares, aliás, são parentes, mas não são os familiares próximos, no caso. Sim. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Paulo. E o primo no mundo hebraico, o primo era irmão, tá? Ah, é? O primo primeiro, na época de Jesus, era irmão. Tá? Então, assim, essa longura aí, lá em Minas fala assim, né? A longura que a gente põe, às vezes, um primo primeiro, porque, assim, o mundo foi tomando uma proporção muito grande, as famílias foram se afastando um pouco, né? Mas até o nível de primo primeiro, o pessoal entendia como irmão, né? E a gente tem, né, os primos que foram criados juntos, ali tem uma afinidade muito grande, né? Então, né? Mas aí fica... Mas é sempre assim, né, gente? Você sabe que ali no vucu-vucu da casa é onde tem os maiores débitos, é onde é mais difícil de você fazer as coisas. Então, o desafio é isso. É por isso que nós estamos aí grudado, né? Como se diz, grudado. Vem grudado para poder se acertar, né? Não vou nem te dar muita chance de você pular fora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Paulo. Então, hoje nós vamos tratar de 2 assuntos interessantes. Para a gente fechar a reencarnação, tá? Então, hoje nós vamos desencarnar, quer dizer, nós vamos fechar a encarnação. Então, nós vamos tratar do assunto infância e do assunto esquecimento do passado, que a gente já está atrasado, não sei onde que eu vou ganhar esse dia aí. Depois eu e o Francisco vamos quebrar a cabeça aí, como é que nós vamos voltar ao cronograma, tá? Que até o ano passado a gente tinha umas folguinhas, mas aí com esse método online aí, a gente acabou de entupir todos os dias com conteúdo, que isso é muito bom, né? Então, falando sobre infância agora, para a gente fazer um fechamento, né? Aí a gente vai pegar o Livro dos Espíritos hoje. Quem tiver com ele aí na mão, pode esticar o braço aí, já lá na pergunta 199. Quem tiver com o roteiro também, aí os tomos, né? A gente está lá na... A gente não vai seguir muito o tomo, não. Página 251, ao final do primeiro, do módulo 5, né? Esse assunto é bem interessante, mas nós vamos tentar dividir o tempo para não perder. Então, nós vamos falar agora sobre a infância, né? Só para ressaltar um pouco mais a importância da infância. É claro que a gente sabe, né, a importância da infância, desse período que o espírito ainda está retomando o corpo material, ele está chegando do plano espiritual, com toda a esperança do mundo, né? Imagine só, você ganhar um corpo novinho, né? Você ganhar oportunidades novinhas, que alegria que isso é, né? Mas pense quando você está reencarnando, da tensão que é isso. Então tá tudo bonitinho para você fazer as coisas, né? Já está todo o caminho traçado, planejado. Então você fica alegre por estar ganhando aquela oportunidade, e tenso, porque, puxa vida, né? Tem tanta coisa envolvida, mas vamos lá, né? Já fiz isso várias vezes. Quanto mais consciente eu tô, mais responsabilidade tem, mais chance de êxito também existe, né?
Maravilha. Quanto mais a gente conhece da lei divina, mais a gente sabe que Deus está ali perto da gente. Isso é que é legal. Então, à medida que a gente caminha na nossa consciência, eu classifico assim, a gente vai perdendo o medo. Não é um medo, aquele medo bobo que a gente tem, né? Claro que a gente tem que ter o receio de coisas que são perigosas, de coisas que são desconhecidas, né? Mas aquele medo bobo que é o medo de achar que a gente está largado no mundo. Eu sempre falo isso aqui, né? Vocês vão me cansar assim, nós não estamos largados nesse mundo. Quanto mais consciência a gente fica mais forte para enfrentar o que a gente tem que passar. Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, é isso que eu vou caminhando. Então, a pergunta 99, vou dar um tempinho para vocês acharem ela aí, né? Está na parte segunda, no capítulo 4, da pluralidade das existências. Aí o Espírito põe uma questão, né? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Ainda mais aqui nessa época, né, gente? Vocês têm ideia do que a Zilda Arnes fez aqui para o Brasil? O trabalho dela, que teoricamente foi um trabalho cientificamente simples, né, que foi preparar um soro caseiro com elementos tão simples e conseguir ter uma rede da pastoral aí da infância e criar isso. Gente, foram não sei quantas crianças que tiveram seu índice de mortalidade diminuiu assim, coisa absurda, né? Então, se a gente acompanhar a evolução da humanidade, a infância, há tempos atrás, ela era muito frágil, em todos os sentidos, né? Hoje a gente tem infância, muita morte por desnutrição, né? Vocês aí, os que acompanham a gente lá no trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Conhece o projeto de Madagascar, fica horrorizado de ver aqueles filmes do Fraternidade lá, né? A Janaína lá, aquela médica querida lá que está lá faz 3 anos enfiada lá em Madagascar, ressuscitando criança que chega lá quase desencarnada, né, na mão dela lá. Então, assim, tem muita aprovação ainda de criança desencarnando. Claro que muito menos do que tinha nessa época aqui, que a questão foi colocada por Kardec, e quanto mais a gente caminhar em entendimento, em amor, mais isso vai sumir da face da Terra. Mas hoje é um fato, né? Então, o Kardec pergunta aos espíritos, por quê, né? Que como Deus é Pai e permite isso, né? E se ele permite é porque alguma razão existe, agora a gente vai tentar entender o porquê, né? Tanta criança desencarna. É a resposta dos espíritos, né? Para a pergunta. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Os espíritos respondem. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. A sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então ele dá 2 razões aqui, né? E é bacana que quando o espírito usa uma palavra, gente, ele não está usando porque é bonito, é poético, não. Ó, a curta duração da vida de uma criança pode representar. O que é o pode? É o representa? Ele tenta eliminar essa palavra pode. Então, ele fala, a curta duração da criança representa para o espírito que animava... Não, pode representar. Né? Então, é uma possibilidade. Então, ele não está fechando questão. E para um espírito que tem a visão muito maior que a nossa, quando ele não fecha a questão, porque a questão não é fechada. Isso é uma das possibilidades, né? Só para que a gente comece a entender como é que funciona o mecanismo. Então, pode representar, sim, né, um complemento da existência que ele abreviou. Ao ler os livros do André Luiz, vocês vão ver um livro lá, que é bacana o livro, que o rapaz desencarnou por suicídio, tá? Ele tinha uma mulher que ele amava, ele não conseguiu ter esse amor, e ele pegou e tomou soda cáustica lá e se matou. Aí a pessoa na outra encarnação, estou dando um spoiler do livro, mas não vou falar o livro, mas quando vocês lerem, vocês vão falar, foi esse livro que o Paulo falou. Aí
esse espírito estava sofrendo no plano espiritual e não tinha quem desse jeito nele. Aí o plano, por bondade divina, o pessoal acha que se suicida, aqui para nós não deixa nem enterrar, receber as exéquias lá da religião em si, né? É um transgressor, ele vai para o inferno, né? Aí a bondade divina é tão grande com o suicida que fala assim, reencarna logo esse rapaz aí, né? Ele está tão desequilibrado que ele precisa de um corpo para poder adquirir um mínimo de reequilíbrio para poder seguir a vida dele. Aí esse rapaz reencarna num garoto, né? Que vem com todo um problema de garganta, porque ele destruiu tudo aqui por onde o veneno passou, né? Então ele reencarnou com problema de garganta de criancinha, aquilo não era refluxo, era tudo aquilo que vocês já viram em criança aí, né? Não vão falar assim, toda criança que tem refluxo se matou. Não, não é assim também, né, gente? Assim, então ele veio com problema ali, reencarnou, só que ainda ele tinha tendência suicida, ele acabou se afogando. Então, assim... Paulo? Oi, pode falar. Quando diz aí, complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, a única possibilidade é o suicídio? Não, o suicídio consciente ou inconsciente, tá? A única possibilidade, sim, é o suicídio. Tá, porque senão, assim, levou um tiro, mas não, isso já estava na programação, tinha que ir embora. Então, é só suicídio indireto ou direto. Isso mesmo. Tá. Então, se a gente antecipou de alguma forma ou de outra, né? Isso mesmo, tá perfeita a sua análise aí. Então, se ele vem completar, ele completa e fica aquele gostinho, né? Que você começa uma vida e tem ela ceifada. Né? Você vem com alguma esperança e, às vezes, geralmente, esse espírito, quando ele reencarna nessa situação, ele não tem muita consciência disso, tá? E também, às vezes, por expiação para os pais, que, às vezes, eles propiciaram o espírito a ficar naquela situação. Então, pode ser expiação para os pais e prova também. Expiação, no caso deles terem participado daquele desequilíbrio do espírito, e prova, gente, no caso da prova, é para ver, assim, você quer uma coisa mais dolorida para um pai do que perder um filho? Eu acho difícil uma dor na face do planeta ser maior do que essa, né? Então, pode ter algum espírito que ele fala assim, não, tem um espírito amigo que ele necessita desencarnar. Estou dando um exemplo de prova, tá? Ele precisa desencarnar em tenra idade, que é necessário para ele. Quem vai ser o pai desse menino, né? Quem vai passar por essa provação? Porque às vezes não tem, né? Suponhamos que não, as pessoas que deveriam espiar lá algum, que propiciaram ele ficar nesse desequilíbrio, não estão nem em condições de reencarnar, né? Aí tem um espírito lá de boa vontade, que está lá se preparando, fala, chá comigo, a mãe e o pai, manda para nós, vai. É igual aquele caso que você falou, William. O cara já vai reencarnar com 2 lá, manda um terceiro aqui para mim, tá? Vamos ver se eu aguento, ver se eu não vou me desmanchar, né? Que a primeira coisa que acontece quando acontece um desse assim se a pessoa não está equilibrada e não tem consciência da lei divina, ela vai culpar Deus que levou o filho dela antes da hora, né? A gente já escutou isso de boca de muita mãe, né? Que deixa de acreditar em Deus. A gente, geralmente, quando acontece uma coisa muito reversa do que a gente gostaria que fosse, a gente põe culpa em Deus, né? Isso aí é típico da nossa inferioridade, né? Então, assim, o cara falou assim, não, eu vou lá, eu acredito em Deus, mas eu quero ser testado, né? Porque na encarnação é o teste mesmo, real, né? Que vem o esquecimento, aí é o assunto que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então ele fala assim, vai lá, eu vou mandar um menino aí, e ele vai viver 2, 3 anos e vai desencarnar. Quero ver se você aguenta mesmo, e ainda bem diz o pai por essa oportunidade. Hoje a gente já vê, né? Hoje a gente já vê depoimentos de pais que agradecem a Deus por propiciar que ele teve 2 ou 3 anos com aquela criança maravilhosa, que ele amava muito. Então a gente já vê testemunhos bem bonitos, né? De uma superioridade assim que comove a gente, que nos deixa alegres, né? Apesar de ser uma coisa bem triste um pai perder um filho, né? Mas da maneira que encara perante a lei divina é maravilhoso, né, gente? Quando a gente não sabe qual seria a nossa reação numa situação dessa, né?
Então, isso é um exemplo de prova, né? Que a pessoa assume aquilo para mostrar que ela realmente está firme no propósito, no entendimento da lei dentro do seu coração. Então, assim, vocês veem que sempre, né? Deus sempre usa das nossas dificuldades e da nossa inferioridade para poder nos educar. Ok? Podemos continuar aqui, então? Tá claro essa? Aí vem a pergunta A, né? A pergunta A é um livro, né? A resposta complementar aí. A pergunta é curta e depois Kardec faz um apanhado aqui. Nós vamos dar uma viajada nisso aqui. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Então, Kardec curioso, né? O professor Rivaio curioso. O que acontece? Como nós estamos... Olha, a resposta do espírito é interessante. Recomeça outra existência. Então, ele tem que recomeçar. Como nós estamos num processo evolutivo de reencarnações sucessivas, nós estamos... faz parte do nosso processo agora. É o quê? Reencarnar. Né? Então, a gente reencarna, vive um tempo, desencarna, já se prepara para a próxima. É sempre assim, tá, gente? Nesse estágio da escola, é assim. O nosso dia a dia é assim. Ah, mas eu não vou dar nenhuma voltinha num plano espiritual mais elevado para eu ver como é que são. Não, cara, fica frio aí. Agora o seu esquema aqui é assim, ó. Viveu, desencarnou, reencarnou. Viveu, desencarnou, reencarnou. Viveu, e assim vai. Cada passinho desse você vai galgando, né? Então é assim, recomeça outra existência, né? Aí Kardec começa a fazer algumas reflexões aqui. Primeiro ele fala a respeito de uma única existência, né? É importante a gente fixar isso, porque ainda tem muita gente que acredita na única existência, né? Então ele fala assim, ó, se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte fosse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano que morre na infância? Olha aqui, gente, nessa época que metade do gênero humano morria na infância. Então, isso aqui é uma informação interessante para nós, né? Não vou nem lá na estatística de 1850, que foi escrito isso aqui, mas aqui o Kardec faz a consideração que metade das pessoas naquela época desencarnavam na tenra infância. Metade de quem estava aqui na face da Terra, né? Aí olha que raciocínio que o Kardec faz, né? O mérito da metade do gênero humano que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade. Então Kardec já fala assim, que Deus justo é esse, né? Que metade que morre na infância já vai para o céu e a outra metade rala e não sabe nem com muita sorte vai para o céu, mais certo ir para o inferno, né? Aí estou raciocinando com a cabeça da época, né? Que mérito teria, né? Aí Deus não seria justo, né? Um ralou até conseguiu ir para o céu, os 10% que consegue viver a vida inteira. 10 é muito, né? Vamos pôr 1%. E metade daquela criançadinha que desencarnou na tenridade já vai diretão, porque não cometeu... Estava na infância, né? Na inocência, não tinha consciência, não tinha livre-arbítrio, né? É assim? Então já soa estranho a existência, a única existência por si só nesse caso aí, aplicando os outros dogmas para poder analisar esse fato aí. Tá bom? Então o professor nesse ponto ele é bem incisivo. Pode falar, Sabrina. Paulo, como é que a gente poderia classificar no ponto de vista espírita essas crianças que são diagnosticadas com sociopatia ou psicopatia, por não ter nenhum tipo assim, que judiam de animais desde crianças, dos irmãos, e não tem nenhum tipo de, enfim, de arrependimento? Do ponto de vista espiritual, como é que a gente poderia entender isso? Nós vamos falar disso um pouquinho para frente aqui, tá? Das más tendências, assim, só te dando um adiantamento. É o espírito, né? É o espírito que é assim, né?
Só que ali é tão forte aquilo que ele já na primeira infância aquilo já fica bem à mostra, né? Porque aquela tendência é muito forte. Mas isso nós vamos tratar agora no transcorrer e você vai perceber que vai ser respondida essa questão sua, tá? Tá, obrigada. Então ele faz essa reflexão aqui a respeito de uma metade que vai numa boa, com facilidade, e outra metade que tem que ralar para poder adquirir o céu aí, né? Então isso isso contraria o atributo divino que é a infinita justiça, ok? Lembra que a gente sempre tem que checar os atributos da divindade que a gente aprendeu lá. Agora tem videozinho para escutar, né? Então os 14 vídeos publicados lá que foram postados essa semana. Então, quem perdeu a aula dos atributos divinos pode ir lá e recuperar isso, né? Que é um dos atributos da divindade, a infinita justiça. Então, qualquer atributo daquele que falha, quer dizer que a teoria não é divina, né? Não bate com a divindade. Então, tem erro nessa teoria aí, né? Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Então, isso aqui é só para consolidar que a reencarnação é o pilar da lei divina que propicia a gente entender a justiça divina. Agora vem, Sabrina. Aliás, aí o Kardec coloca assim, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Né? Não é racional, olha como é que o Kardec põe, não é racional considerar essa infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? É o que ele está falando, essas psicopatias que você falou aí. Então, nessa época já se detectava isso, né? Uma criança já é cruel de pequena, né? Não tem remorso de nada. Então, ele está observando aqui. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor. Esse negócio aqui, felonia, perfídia, eu fui olhar no dicionário, é crueldade, é maldade, tá? São palavras aí mais sofisticadas, né? Crueldade, maldade. Até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. Então, se já era uma constatação da época, né? E agora com as ciências, né, psicológicas, né? Isso aí é um avanço para a humanidade, gente. A psicologia é um avanço, é um passo que a gente deu na maturidade espiritual nossa, né? Olha que coisa bacana, né? Já veio a doutrina espírita como terceira revelação, já veio a psicologia logo em 1900 como uma ciência da psique aí que faltava, né, para a ciência, para o entendimento do ser na sua completude, né? Então agora a gente já consegue, né, dar esses diagnósticos aí de psicopatia, desse entendimento disso, né? Aí ele vem assim, né? A lei civil as absolve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obraram mais por instinto do que por intencionalidade. Aí vem o Kardec, ó, o professor, né? Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências, então da onde sai esse negócio? Essa diferença. Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito. Tá vendo aí, ó? Donde a precoce perversidade não da inferioridade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, percebe, né? Aquela infância inocente, não tem nada de inocente, são espíritos milenares, tá? Então, quando você olhar para uma criança, você não olha ela com desdém de forma nenhuma, né? Ela é um espírito secular, milenar, né? Que está num corpinho frágil naquele instante
e que requer atenção dos seus traços mais, que chamam mais a atenção, né? A gente não relegue isso assim, isso aí é da infância e passa. Isso aí, os pais sempre têm que estar atentos, né? Aos sinais, aos procedimentos, às indicações que o comportamento da criança já denota, né? Porque se numa fase de inocência, de dormência, já é tão forte, imagina na hora que ela recobra totalmente a consciência dela na adolescência. Aí o negócio vai ficar mais exacerbado ainda. Se na infância já está forte, é porque ali tem que se trabalhar bastante. Tudo bem até aí? Interessante isso, né? Então, agora nós vamos dar um pulo aqui nas perguntas, vamos lá para 380. 380. Isso mesmo. Nossa, é longe, hein? Paparam. Na verdade, tem um item, né, que é da parte 2ª do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Tem um subitem que é a infância. E agora, ele começa com a 379, nós vamos direto na 380. Depois vocês vão ler esse capítulo inteiro aí, para vocês se divertirem em casa no final de semana. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Isso aqui é só para a gente saber como tratar ele, né? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre pueril é objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito, né? Então, isso aqui é bom para a gente também não querer cobrar das crianças atitudes de adulto, né? Principalmente na nossa sociedade agora, que quer vestir a criança como um adulto, que quer que ela tenha um comportamento de adulto, né? Então, isso aqui é muito importante para que a gente trate ela como criança, sim, né? E a gente, às vezes, como adulto, às vezes tem comportamentos piores do que uma criança, né? Então, é importante, né? Quem tem um objeto de criar, de encaminhar, de poder orientar, saber que ali, sim, tem um espírito limitado ainda, né? Pelo próprio contingente do desenvolvimento orgânico, né? Então, assim, ela deve ser tratada, né? A gente se espanta com algumas crianças que têm algumas respostas. Vocês vão perceber que à medida que o ser vai evoluindo, né? Os processos também de reconexão da vida, eles vão se tornar mais intensos. E aí as crianças já começam a manifestar uma inteligência mais precocemente. A tendência disso é acontecer cada vez mais cedo, né? Mas deixa que a natureza conduz isso, né? A gente não tem que forçar, né? Só para você, deve ter alguém da área pedagógica aqui, em todos nós que estamos aqui, né? Mas o pessoal ainda está discutindo se a criança deve aprender a escrever antes de determinada idade, que hoje a mãe e o pai já quer que o menino leia e escreva ali já não, com 3, 4 anos já, né, para poder contar na roda de amigos que meu filho já está lendo e escrevendo, né? E já os estudiosos da pedagogia já falam que não, né? Espere que tenha um momento certo de alfabetizar a criança. Se você alfabetizar ela antes do período, isso pode causar transtornos para ela que são irreparáveis no desenvolvimento dela. Se a criança é mais esperta, ela vai naturalmente puxando isso para ela. Deixa que a coisa flui, né? Ah, mas o meu filho poderia se ele tivesse puxado, né?
Aí você percebe quando a criança já se interessa por algum tipo de coisa com precocidade, né? Ah, mas esse espírito é um pouco mais, né? Aí, mas se você ficar forçando uma criança a alfabetizar antes do momento natural, isso pode causar transtorno. A ciência humana já está vendo isso, né? Então tem que se respeitar a criança. A gente é danado para atropelar isso, né? Pergunta 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? A pergunta aqui do Kardec é assim: dói ser criança? Né? Será que ele sofre algum tipo de dor, algum tipo de desconforto? É uma preocupação, é interessante a preocupação. Mas os espíritos respondem: não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Gente, Deus sabe o que faz, né? Ele não ia impor para nós uma reencarnação dolorosa, né? Ai, vai doer eu reencarnar. Não. Por isso que a gente entra no estado de topor, a gente vai perdendo a consciência devagar. Tem um tempo para acontecer isso. Também quando reencarna, enquanto o corpo não está pronto, a gente está naquele estado ainda infantil, tudo protegidinho. Olha como é que a providência cuida de cada detalhe da gente, né? Estamos todo protegidinho ali, né? É um período de repouso do espírito. Por isso, gente, que por mais absurdo que pareça, né, que a gente ouve, né, um monte de coisa, a gente tem que proteger essa parte da infância, essa época das crianças. É claro que a humanidade, né, enquanto tem todo esse desequilíbrio, né, que a gente já viu, que as crianças eram postas para trabalhar, né? É claro, gente, que é diferente o que acontecia numa época que não se tinha nada, né? De uma época hoje que se tem bastante coisa, né? Então, as necessidades de anos atrás eram muito menores, né? Então, hoje se corre atrás de muita coisa que às vezes é até desnecessária para nós, né? E por correr atrás de supérfluos excessivos, a gente acaba se atrapalhando nessa caminhada, né? Mas, assim, o que às vezes que era assim, imposto para as crianças, em termos de trabalho, eram atividades até que pueris, né? Que é diferente de você pôr uma criança numa mina de carvão a carregar carvão, né? Por conta de interesse financeiro que acontece hoje. Uma coisa muito, muito absurda disso, né? Então, as explorações de criança hoje, no mundo evoluído que a gente tem, é uma coisa muito absurda, né? Você falar que o que era 100 anos atrás, o que era 200 anos atrás, o que era 1000 anos atrás, não se compara com a consciência que a gente tem hoje do que a gente faz hoje. É mais cruel do que a gente faz hoje com todo esse conhecimento que a gente tem. Então, com a nossa clarividência, é um absurdo completo você colocar uma criança a trabalhar. Ah, mas ela está vagabundando. Vagabundando porque a gente não ofereceu uma educação decente para ela. Não tem nada disso, né? Então, a gente precisa saber bem e ter cuidado dessa proteção, que a gente precisa proteger essas crianças. Depois vocês vão assistir os filmes do Fraternidade lá, que a criança trabalha o dia inteiro, gente, para ganhar um pedaço de comida, que aquilo você olha, você come aquilo assim, não é nem o repastozinho que você faz para poder esperar o seu almoço. A gente fica meio chocado na hora que vê aquilo. A criança trabalha o dia inteiro para ganhar um pedaço de comida que vai alimentar ela mal e porcamente, que se o cara que toma o trabalho dela o dia inteiro fosse um pouco mais inteligente, ele daria um pouco mais de comida para ela, que ela pelo menos estaria mais forte para trabalhar no outro dia, né? Mas nem isso. Ela ganha um negócio assim. Depois vocês podem ver lá nos filmes lá, se não, qualquer coisa eu cato lá o filme e acho, né? Porque eu nem lembro mais qual filme que é. O que é isso? O que é uma criança trabalhar o dia inteiro a troco de um toco de comida, de um pedaço de milho, uma coisa assim, absurda, né? E a gente com essa fartura que a gente tem aqui hoje, né? A gente tem uma fartura, né? Uma coisa absurda. Você vai na sua casa agora, abre qualquer despensa que você tem dentro de casa, você tem uma criança daquela com o que você tem dentro de casa hoje, ela viveria 1 ano, 2 anos sem precisar trabalhar do jeito que ela trabalha hoje. É um negócio meio desproporcional, né? Então, por isso que a gente tem que ficar chocado mesmo com essas coisas e começar a se movimentar em direção
a poder eliminar esse tipo de coisa da face da humanidade. O que eu tenho a ver com a criança que está lá na África? Tem a ver, sim. Você está no mesmo planeta, né? Você tá... mas eu tenho a ver com a que está na África, tem a ver com o que está lá no lixão em São Paulo, tem a ver com o que está lá na Amazônia, no meio do mato, que não tem o que comer. Tem a ver, não adianta, né? Então, a gente vai ter que se socorrer, não tem jeito, né? Se a gente aceitar como humanidade uma situação dessa hoje, a gente não vai ser feliz nunca, né? É o que está acontecendo com a gente hoje, nada está bom, né? Então, vamos lá, né? É um período de repouso. Vamos para 383 agora. Qual para este a utilidade de passar o estado de infância, né? Então, para esse espírito que está em repouso, o que isso é bom para ele, né? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, né? Então, gente, é uma coisa bem bacana. Tem as pessoas incumbidas de educar as crianças, então esse é o período mais maleável, que elas estão mais propensas ao aprendizado. Então, esse é o momento que os pais têm que agir, né? Os pais têm que intervir, os pais têm que cuidar. Então, aquele negócio assim, a gente ouve muito falar assim, em espiritualidade, né? Aí o pessoal mistura muito espiritualidade com religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Espiritualidade é a transcendência, se conectar com o ser maior. A religião é um caminho que eu posso utilizar para me conectar com o ser maior, não tenha dúvida disso, né? Então tem pai, por exemplo, que fala assim, não, meu filho quando crescer ele vai escolher a religião dele, eu não vou apresentar nenhuma para não influenciá-lo. Perdeu a chance, vai ter que voltar a outra encarnação de novo até aprender que é sim, é o momento de influenciar. Não para que ele escolha a religião que ele segue, mas para que ele absorva os princípios nobres que aquela religião transmite a ele, aquela espiritualidade que aquela religião faz com que ele tenha contato. É obrigação do pai fazer isso. Ele pode até escolher outra, ele não precisa, né? Mas ele vai ter que ser iniciado numa espiritualidade. Então, não deixe isso para a Disney, para o videogame e para as brincadeiras com os colegas, né? Então, se a rotina da família é no sábado e domingo se divertir, que tipo de espiritualidade você vai dar para uma criança dessa? Que a vida dela vai ser diversão, até ela ver que o mundo não é tão divertido assim. E na hora que ela tiver que agarrar no serviço e ter que montar a família dela, tem coisa boa, mas tem muita coisa dura, né? Então, é só para... E assim, gente, a gente até fala muito de pai para filho, né? Mas a gente tá num círculo familiar, né? Então, se tem lá seu sobrinho, né? Alguém que não é responsabilidade sua direta, mas você tem a oportunidade de transmitir a ela algum conceito legal de uma forma didática, sem ser uma coisa pedante, que seja natural, né? Faça isso, né? Não perca a oportunidade, né, de poder dar alguma coisa boa para aquela criança que convive com você por uma parte do tempo. Você não está perdendo em nada por isso, né? E acender nela alguma luz assim interessante, num bate-papo infantil, né? A respeito de umas ideias que podem engrandecer o espírito daquela criança, sabendo, né, que cada um tem o seu grau de entendimento, né? Acho que é importante a gente participar desse processo também, né? Principalmente para avô não estragar neto, né? Para o primo, alguém está no seu raio de ação, né? Então, também não vai desconstruir o que o pai faz, né? Aquele negócio de vô bobão, né? O filho, eu trago o meu neto aqui para casa e vou fazer tudo que não pode, tudo que você não deixa ele fazer, porque ele sempre vai querer vir aqui para casa. Ele ama o vovô, ele não ama o vovô, né? Ele ama a bagunça que o vovô apronta, né? Então, não é por aí, o caminho é esse, né? É participar do crescimento espiritual daquelas crianças, né? E é bacana que a doutrina espírita, nesse ponto, é legal, né? Porque aí você deixa de olhar uma criança e começa a ver um espírito imortal ali, né? Um espírito com 20, 30 encarnações. Você olha para ele, espíritozinho, né? Aproveita a chance agora, hein? Aí a gente já começa a tratar ele diferentemente, né?
mas sem ficar exigindo dele atitudes de adulto, né? Porque isso aí é o perigo que a gente corre. Tudo bem até aqui? Vamos lá, tem que acabar isso rapidinho. Vamos zerar isso aí. .385, que é, o Kardec adora isso aqui, né? Que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade. O que acontece numa certa idade? Especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica, o espírito se transforma. Vocês já ouviram muito falar isso aí. Era um santinho antes da adolescência, agora virou o bicho, né? Tudo que ele não... Tudo que ele era inocente na criança, agora está me dando um trabalho, esse menino, essa menina, né? O espírito mudou, né? Mudou, virou um bicho na cabeça dele lá, e ele começa a fazer tudo o contrário, né? Aí os espíritos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então aí teve a conexão completa, e agora do inconsciente vai para o consciente tudo que é o espírito na sua individualidade, né? Toda a bagagem espiritual dele está ali agora exposta, né? Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro, donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência de que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis. Não, pois bem, vou explicá-lo. Aí ele vai fazer uma explicação. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Olha como é que a grandeza divina propicia, né, a reencarnação. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem de que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu o aspecto de inocência. Foi também sobre... Quer dizer, a inocência não foi só para a gente pegar leve com as crianças, né? Porque se ela viesse sem essa inocência, a gente já ia estressar com ela já lá em tenra idade, né? Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam nos mais minuciosos cuidados. Então, foi o quê? Para amolecer também o afeto, para criar um afeto dos pais em relação àquele espírito. Olha que bacana. Olha que grandeza do pai, né? Vou te dar uma chance de se acertar com esse adversário que você tanto odeia. Vou te pôr ele no colo como filho. E doutrina maravilhosa, né? Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real, individual, em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. E aí vai, né? Ele vai fazer todo um raciocínio em relação a isso, né? Eu vou deixar para vocês acabarem de ler em casa, né? Para vocês terem uma ótima leitura
e fazer as suas reflexões em relação à infância aí, viu, gente? Ok? Então, acho que a gente conseguiu passar por esse ponto, né? Nessa parte inicial. E agora fica a curiosidade e a vontade de vocês aprofundarem nisso aí, né? Para quem tem crianças sob a tutela, para quem pensa em ter, para quem não tem e tem alguma forma de cuidar de alguma, né? E depois tem a questão 582 e 583, que a gente não vai abordar também por conta do tempo, que fala a respeito da paternidade como missão, tá? E as perguntas são bem importantes aqui, ó. Pode-se considerar 582, tá? Eu não vou ler a resposta, tá? Só vou deixar o gostinho na cabeça de vocês aí no pensamento para vocês poderem continuar os estudos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Aí vocês vão refletir sobre isso aí. Reflete primeiro, depois lê a resposta. Será que é uma missão? 583. Já tudo que vocês aprenderam de planejamento reencarnatório, vocês vão refletir e mesmo vão responder. E essa 583 é mais importante ainda. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E tem muito pai que fica, né, com peso na consciência porque o filho, ele deu tudo para o filho se transviou, né? Será que é justo esse pensamento? Não é justo, né? O que será isso? Vai ficar para reflexão. E, gente, se possivelmente nós vamos retomar esse assunto em algum item lá para frente que nós vamos estudar, tá? Mas isso fica aberto lá, o WhatsApp maravilhoso, né? Eu estou devendo uma resposta para Sinai e para Ciele. Eu não esqueço, viu, gente? Eu posso ter gaga e não ter tempo, mas eu não esqueço. E a pergunta de vocês é tão importante que eu quero responder aqui no grupo, tá? A respeito de Jesus. Elas perguntaram umas coisas bem bacanas a respeito de Jesus. E é muito importante que agora, nessa fase de pandemia, e nessa fase que nós estamos da transição planetária, nunca foi tão importante a gente estudar o Evangelho, estudar a vida de Jesus. Então, é legal que nós estamos fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos, mas o estudo do Evangelho, para nós, é muito significativo. Eu vou voltar a divulgar lá o site do Mildinho, que estuda o Evangelho de Mateus, o Haroldo Dutra Dias agora começou a estudar o Evangelho de João, a gente tem um contato com o Novo Testamento mais próximo, porque o espírita às vezes acha que a doutrina espírita é só a obra kardeciana e as complementares, e não, né? A gente, como terceira revelação, ela se baseia na primeira revelação, Velho Testamento, a segunda revelação, Novo Testamento. E para a gente construir o nosso conhecimento e a nossa progressão espiritual, a gente tem que revisitar sempre Jesus. E Jesus, ele está nas 3 revelações fortemente, né? Vocês vão gostar de ver esses vídeos aí, depois vocês vão me falar. Então, gente, agora a gente vai lá no esquecimento, o Alzheimer da reencarnação, né? Então, a gente vai ter um apagão. Tem vocês já ouviram falar? Tem muita, não acredito nesse negócio de reencarnação, mas Deus fez tudo atrapalhado, né? Porque seria bom que a gente lembrasse quem a gente foi, para a gente poder continuar, para a gente poder se acertar, né? E aí nós vamos perceber que o raciocínio não é bem esse, né? Então, por que será, né, que a gente sofre um apagão para poder reencarnar? A gente já andou respondendo essa pergunta algumas vezes, mas agora nós vamos solidificar isso agora nessa meia horinha, 20 minutos que falta para nós aí, que isso é uma coisa, eu classifico assim, de fácil entendimento, né? Então, um dos motivos que a gente sofre um esquecimento, agora eu vou adiantar um pouquinho aqui, é que a gente tem que ter foco para resolver as coisas. Vocês já escutaram isso em algum lugar? Foco, né? Foco. A intelectualidade do nosso milênio aí sempre nos pede foco, né? Jesus já falava isso, então os caras acham que estão trazendo teorias de liderança de primeiro nível, né? Jesus já trouxe todas, tá? É que a gente aqui não lê e não estuda, é preguiçoso, né? Então, quando ele fala, a cada dia basta o seu mal, traduzindo, foco.
né? O peso da sua cruz é de acordo com a largura do seu ombro. Então, carregue o seu peso. Não põe mais peso na cruz que você não precisa carregar. Foco. Por isso que a gente precisa estudar o Novo Testamento. Tá? E o Velho Testamento, eu que sou ignorante, né? Isso também deve estar no Velho Testamento, que para quem não sabe, né? É um spoiler do plano espiritual, do plano espiritual, o Velho Testamento foi ditado por Jesus, né? O Novo Testamento é ele encarnado, né? E a terceira revelação é o Cristo de novo. Ele não delega isso para ninguém, tá? É claro que ele dá uma chancezinha para os espíritos puros lá para poder participar do processo. Né? Então vamos lá. Então nós vamos pegar aqui, ele é mais curto, né? São algumas perguntas do livro dos Espíritos. Trezentos e noventa e nove. Se você for na 392, quem está com o livro dos Espíritos na mão, na parte segunda, no capítulo 7, de volta do Espírito à vida corporal, tem da 392 até a 399, fala sobre o esquecimento do passado. A gente, como não tem muito tempo, nós vamos ficar só na 399, tá? Então, o resumo eu vou dar uma passeada na 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? 392. Por que ele perde? É a resposta dos espíritos. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então é isso, gente. Para que a gente possa ter foco no que a gente veio fazer. Para que a gente não se perca, principalmente no que a gente angariou de débitos com a lei divina, não é nos dado a consciência plena do que a gente fez em existências passadas. Porque dependendo da transgressão da lei divina que a gente fez em existências passadas, a gente não consegue nem se movimentar na direção do ressarcimento. Pensa numa bobagem grande que você fez, que você se sente tão pequeno e tão culpado, porque a gente não entende como é que funciona a lei divina, então a gente cria a culpa, porque a culpa, na verdade, é o nosso orgulho querendo se esconder da bobagem que a gente fez, né? A culpa nada mais é que é o orgulho, tá? Isso nos paralisa e não nos permite dar os passos para recuperar daquela falta que a gente cometeu em relação à lei divina. Então a gente é tão orgulhoso que se a gente tivesse consciência de tudo que a gente fez contra essa lei, a gente não sairia, não conseguiria forças para se movimentar na direção do ressarcimento. Primeiro, porque a gente é tão orgulhoso, a gente ficaria com vergonha absurda do que a gente fez. E a gente se acha bonito. Então a gente já travaria. Então a bondade divina é tão grande, fala assim, cara, ninguém te conhece, vai começar de novo. Não tem aqueles caras que fogem da família e vai criar outra família em outro lugar? Fez tanta besteira, né? Que ele acha que a única solução para ele é abandonar a família e ir para outro estado que ninguém conhece ele e lá ele recomeçar a vida dele. Teoricamente é mais ou menos isso, né? Só que é aí a lei divina que está guiando para esse esquecimento, não é uma irresponsabilidade que tá fazendo isso, né? Que aí ele, querendo uma vida nova, não fechou a velha ainda, arrumou 2 contas para pagar. Pior ainda, né? Se ele tivesse ficado e assumido o que ele tinha que fazer, ele estaria numa situação bem melhor do que aquela aparência de coisa boa que ele angariou, né? Mas bem é isso. Então, por isso que é uma bondade divina esse esquecimento. É uma oportunidade para a gente recomeçar. É um esquecimento salutar. É para que a gente possa ter foco no que a gente precisa melhorar. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente melhora um pouquinho de cada vez, né? Que a gente tem compromissos angariados. E, geralmente, quando a gente reencarna, pessoal, a gente pede naquela coisa que mais está machucando a gente naquele momento, lá no plano espiritual.
E se a gente não pede, o plano entende da nossa necessidade. Fala, cara, você precisa ir lá tratar isso. E esse é o problema principal agora para você poder dar o próximo passo. Então, vamos deixar você zerado para você poder, com toda a sua bagagem espiritual, que isso não é apagado da gente. Então, é para ficar bem claro, o que a gente esquece é o passado, em termos de quem eram as pessoas, os espíritos que a gente assumiu, as pessoas com as quais a gente cometeu faltas. Aquilo é meio, dá um esquecimentozinho para a gente tentar adquirir um pouco de força para poder a gente agir, mas aquilo que a gente não tem como apagar, né? O jeito da gente compreender as coisas, o jeito da gente tratar as pessoas, o jeito da gente dar importância às coisas, isso é nosso, né? Então, isso é coisa que a gente, tanto o defeito quanto a qualidade, são patrimônios nossos. São sentimentos nossos, né? Então, isso não se apaga. Deus não nos tira isso. Que é apagada é aquela consciência, né? Que você reencarnou com seu inimigo. Seu inimigo é seu pai. Você não consegue identificar face a face que o seu pai é o inimigo seu da encarnação passada. Imagine que confusão que ia dar isso. Você sente uma certa aversão por ele. Você não sabe da onde. É a benefício vou falar em termos jurídicos, né? É o beneplácito do esquecimento. Então, você ganhou esse benefício para poder começar o ressarcimento. Então, por isso que ele tem esse esquecimento, né? Sem o seu passado, ele pode agir com mais naturalidade. Tá claro esse conceito para vocês? Tá claro que é mais vantagem para nós esquecimento do que prejuízo? Tá claro que é mais bondade do que Deus nos dá do que uma penitência, né, de você reencarnar e não saber nada do que aconteceu? Então é uma bênção, o esquecimento é uma bênção. Aí vocês vão perceber, não vai ser objeto de estudo nosso, tá? Tem teoria das vidas passadas, tem um monte de coisas que o Criador permite, né? Que às vezes a gente se reconecte a algum passado de acordo com o desequilíbrio que a gente tem. Paulo, mas é errado a teoria das vidas passadas? Essa coisa é psicológica, isso é coisa da ciência humana, né? De fazer você regredir em vidas anteriores, né? Isso não é coisa de espiritismo, não. Olha, se é um recurso que existe, e se aquilo vai te trazer um bem, vai te acalmar de alguma forma, e o Criador vai permitir isso sim para você. Só que imagine você, num mundo de provas e expiações, que a gente só tem espírito inferior. Se você cai na mão de profissionais brincalhões e de espíritos brincalhões, qual que é a tendência de você escutar alguma coisa que não seja verdade? É bem grande. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, se vocês escutarem os vídeos do Alberto Almeida, pois eu recomendo para vocês. Põe Alberto Almeida lá, Teoria das Vidas Passadas, aí vocês vão se municiar de um monte de informações interessantes. Ele conta casos, ele é um terapeuta, ele é um médico muito sério, ele trabalha com vidas passadas, ele explica mecanismo, para que foi usado. Entendeu? Eu não vou conseguir aqui, me desculpe a minha insignificância aqui. Eu não vou conseguir falar um vídeo que você assista deles, eu vou ficar 10 anos falando aqui. Um vídeo que vocês assistam deles, vocês vão entender como é que ele age com isso. É bacana, é muito bacana, né? E ele usa isso lá. Ele é espírita, ele é médico, e ele estudou para poder fazer isso. E são casos muito pontuais, que não interferem na vida da pessoa. O Juliano, pode perguntar. O Juliano já curso da informática. Qual que é o nome dele, Paulo, que você falou? Alberto Almeida. Alberto Almeida. Tá, obrigado. Aí ele tem... depois, lá na página do centro, gente, tem uns ícones lá, que tem lá o Jardim das Oliveiras, sabe? jardineiro.net. Até quem quiser ajudar com a obra dele lá, é R$19,90 por mês. Lá você faz uma assinatura, que tem acesso aos vídeos,
ele pega esse R$19,90 seu, vai usar lá com as crianças pobres lá do Pará, né? Além de você se enriquecer em termos de conteúdo, é claro que ele tem conteúdo gratuito, né? Mas aí você vira um sócio do jardim, né? Você vira um jardineiro, né? O Alberto Almeida é um cara muito bacana e é uma contribuição sobremaneira aí para a nossa doutrina em termos de estudo, né? Então lá ele trabalha com essa teoria, mas ele explica, são casos muito específicos, né? Que isso é usado de uma forma salutar para o espírito. E pode auxiliar o espírito na caminhada que às vezes está travado, né? Então, às vezes você tem um problema com a sua mãe que a coisa não vai, né? Aí tem a constelação familiar, né? O Bert Hellinger lá, né? Que aí não precisa fazer teoria da vida passada, ele consegue já, com a constelação familiar, te destravar. Então, tem muitos recursos que Deus coloca à nossa disposição para poder você ter uma encarnação um pouco mais feliz aí em termos de relacionamento com seus familiares, né? Que geralmente esse negócio de esquecimento, aí geralmente é com pessoas mais próximas, né, que você não se dá muito bem, não entende o porquê, não aceita, né, porque aí a gente não aceita, não é resignado, não tem um nível de obediência, não compreende a lei divina, né, então a gente é um pouco de cabeça dura nosso também, né. Então, à medida que a gente vai entendendo a lei divina, a gente vai tentando aplicar isso no nosso dia a dia, né. Então, aí a gente já escutou isso aqui, já estudou alguma coisa, já começa a falar assim, que negócio que eu tenho com a minha mãe, você não precisa saber o que é que você tem com ela, né? Você sente alguma coisa que não é legal, mas tenta trabalhar aquilo mentalmente, né? Precisa saber o que é, né? Curiosidade. Gente, a curiosidade vã é a pior coisa que pode ter para uma pessoa. Diga aí, Sabrina. Você ia fazer uma pergunta? Oi, quero. Paulo, eu assisto de vez em quando alguns programas, inclusive até ontem eu estava assistindo um programa que chama-se, aqui no Brasil, Um Espírito e Meu Filho. Uhum. Eu acho interessante. Claro que a lembrança dessas crianças não é uma lembrança, acredito eu, que vá atrapalhar, né, nessas relações. Não é assim, nossa, eu me lembro do meu pai hoje me matou no passado, né? Mas ontem estava passando uma situação muito interessante que eu achei bem. O menino ele tinha 2 anos de idade, 2 ou 3 anos de idade, quando ele falou para a mãe. Ele viu um brinco, ela usando um brinco, ela falou assim: eu usava isso aqui na minha outra vida. E ele começou a falar dessa mulher que ele era um menininho, branquinho, e ele tinha sido uma mulher que morreu no incêndio, e ele tinha medo de fogo, e ele falava, eu morri num prédio que se incendiou, e não era tão, assim, era uma morte recente, né? Porque daí a mãe começou a ir atrás, ele falou o nome da mulher que era Pan. Aí a mulher foi atrás e descobriu que foi um grande incêndio que aconteceu num prédio em Boston. E aí ela viu vários nomes, né? E viu que acho que tinha a única Pan que tinha morrido nesse incêndio era uma mulher negra, que eu não me lembro se ela, enfim, eu não me lembro como é que profissão que ela tinha, e ela tirou várias fotos e mostrou para o filho, e falou: você conhece alguém? Daí ele pega e aponta, essa daqui é a Pan. Eu morri. E eu achei assim tão impressionante, porque não tinha sido uma vida tão, né, tão lá atrás, mas a gente já estudou, você já comentou que pode acontecer, né, dependendo da necessidade. E aí eu pensei agora, inclusive no começo desse nosso encontro, porque essa moça pegou fogo, ela se desesperou e ela se jogou do prédio. Então, ela acabou, talvez, não sei se foi um suicídio involuntário nesse caso, mas talvez ela não fosse morrer no incêndio, né? E ela se jogou e morreu. E eu achei muito interessante, porque daí une essas duas coisas. Ela teve essa lembrança e esse retorno rápido, né? E eu fiquei bem impressionada assim, com a história desse menino, porque ele era muito novinho. Ele tinha 2, e ela foi descobrir só quando ele tinha 4 anos, que daí ela começou a pesquisar, mas ele tinha 2 anos quando ele começou a falar, e eu fiquei bem impressionada com esse programa. E daí a gente vê que eu acho que acontece, mas não algo que vá te prejudicar no que você tem que fazer nessa vida, né? Com certeza. E uma outra explicação para isso é que durante a fase da reconexão, até os 7 anos, o espírito está mais, eu brinco, né? Ele está mais para lá do que para cá, né? Então, como ele não está ainda todo
todo absorvido pelo corpo físico, ele tem mais contato com o plano espiritual do que com o plano material. Dependendo da experiência que ele teve, isso pode aflorar com uma facilidade muito grande, né? Pode ser que essa menina daqui com 9 anos, ela não lembre mais nada, né? Na hora que ela completar o ciclo dela lá, isso esqueça completamente, porque o cérebro já fechou em cima. Então, nesse período que ela não está totalmente reencarnada, essas memórias estão bem fortes, né? Se isso acontece com essa, você perceba, né, que foi uma reencarnação recente, né? É um possível suicídio que teve seus atenuantes, é claro que teve um atenuante, né? Que você vê um prédio inteiro, né? Pegando fogo, você fala assim, eu posso ter uma chance de chegar lá embaixo e não morrer, né? Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não estava se matando, ela estava tentando fugir de uma morte. Então, a gente não sabe o que passa dentro do espírito na hora que ele toma atitude, e não estamos aqui para julgar isso, né? Então, aí tudo bem, ela desencarnou naquele processo, poderia não ter desencarnado, aí foi propiciada a nova encarnação por motivos outros, né? E aquilo está muito forte ali. A tendência pode ser que ela esqueça disso tudo e isso aí só passe de um fato curioso que auxilia aqueles mais incrédulos a ter algum tipo de comprovação. A gente que já estuda doutrina não precisa desse tipo de comprovação. A gente já sabe os princípios, entende a lógica e acha aquilo é uma fé raciocinada. Para aqueles que ainda não acreditam, o fenômeno às vezes atrai para um estudo. Foi o que aconteceu com as mesas girantes. O que atraiu Allan Kardec para poder codificar a doutrina? O fenômeno das mesas girantes. Acabou a intenção de atrair atenção, os fenômenos acabaram. Então pode ser que esse fenômeno vai atrair a atenção do círculo familiar que precisa se conectar com isso. E depois a criança tem esse aparelho, entendeu? Tudo tem uma função. De fato, nem o pai nem a mãe acreditavam em nada disso e ficaram céticos, o pai principalmente, até ver tudo que a mãe descobriu. E a maioria dos casos que passa nesse programa, os pais não acreditam de fato. Você pode acreditar que depois essa família vai ser uma família que vai levar isso mais a sério, possivelmente vão estudar alguma coisa, ou não. Né? Mas a lei divina sempre está agindo a nosso favor. Isso é que é importante saber. Obrigada. Muito bom, obrigado pela intervenção. Então, tá claro, gente, em relação ao esquecimento, né? A pergunta 399, só para a gente fechar, nós temos 2 minutos. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, os problemas que a gente tem hoje, né, são expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Aí os espíritos respondem, muito a miúde isso é possível, pois que cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há de que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca o futuro. Então, assim, se você analisar as vicissitudes, você pode ter uma ideia do que qual é a natureza do espírito. Mas ela não é tão segura quanto analisar as tendências. Tá? As tendências instintivas são as que mais contam a respeito do nosso grau evolutivo, ou como a gente foi, ou que tipo de experiência que a gente teve na vida passada. E as provas ou as expiações, elas podem nos dar uma ideia, mas as nossas tendências instintivas são o mais certeiro da nossa bagagem e da nossa maturidade espiritual. É o que a gente responde de pronto, que a gente faz sem pensar, aquelas reações mais abruptas que a gente se revela, aí os psicólogos diriam, né? A gente se desveste de algumas personas e se propaga como a gente é, né? E a coisa que a gente tenta esconder, né? Para ficar bonitinho na sociedade, a gente tem sucesso nisso, mas na hora que cutuca a onça com a vara curta, é um termo técnico, né? Cutuca a onça com a vara curta, aí aparece a tendência, né? Com a garra bem estirada nas caras, né? Tudo bem, gente? Então, assim, a mensagem fica assim, não vamos ficar olhando para trás, não, porque senão a gente não vai para frente.
né? Então não fica muito preocupado com o que você foi, analisa o que você sente. Ah, mas será que eu fui isso na outra vida? Ah, será que eu fui aqui? Gente, você fez um esquecimento, esquece, né? Tá com problema de aversão por alguém da família? Ora, pede a Deus, mas, né? Para que você possa tentar buscar no interior, tentar usar benevolência, tentar usar indulgência, tentar usar perdão. Sempre vai nesse esquema. Trata com boa vontade, seja indulgente, permita que a pessoa se refaça e perdoe sempre, né? Usa isso, que aquela coisa ruim que tá, isso vai sair, tá? Você perdoando, aquilo vai sair. Você tendo boa vontade, a pessoa que às vezes está de má vontade vai te responder com boa vontade, né? E se você propiciar que a outra que errou com você tenha uma nova oportunidade, então aí você está no céu, né? Mesmo estando com um monte de problema, né? Então, não fica olhando muito para trás, não. Vamos esquecer um pouquinho de querer saber o que a gente foi e tentar aproveitar vamos aproveitar a vida, né? Vamos lá tentar investir né, nessas inimizades, nessas aversões, no que a gente pode fazer de melhor para a comunidade primeiro, né? Que a gente estudou, que é primeiro os que estão mais próximos, depois a gente expande, e aí a gente aproveita a encarnação, aproveita esse esquecimento, esse benefício grande que Deus deu para a gente. E se alguém vier atrás de vocês querendo saber o que foi do passado, dissuade a pessoa disso, tá? Com muito carinho, com muito afeto, explica para ela, não é bem por aí, você pode descobrir coisa que você não quer, né? Então, cai fora que isso aí não é legal, né? Porque se Deus não, te propiciou isso aí, aproveita a bondade do Pai, né? Então, o esquecimento é mais ou menos isso, tudo bem? Então tá bom, gente. Aí agora nós vamos encerrar. Vou pedir para o Francisco conduzir para a gente, por favor, Francisco. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade.